Eu conheço o professor Fábio aí, Voitunas, tem uns Cuidado. 20 anos aí, vai, por aí, né? É, 22, 22. 22 anos aí. Estudamos juntos enquanto você fazia o mestrado e eu a especialização, né? Somos alunos do professor Vigorito, com Aí, orgulho. Eu sei joia? que você está muito forte nesses cursos em Office, avançado e básico também, né? Mudou um pouco o teu foco e fica à vontade aí. Será, o pessoal está me perguntando desde ontem, será que eu posso colocar parafuso em criança ou adolescente? Ó, a Daiane aí, um abraço para ela. Aí. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não vou mostrar casos clínicos assim de primeira em pacientes crianças, vamos dizer assim, tá? Eu primeiro vou fazer uma base daquilo que a gente tinha, só que a minha ortodontia preventiva, interceptativa, antecipada, ela mudou completamente depois que eu comecei a fazer aparatologia autoligada, tá? Vamos falar assim, para não machucar ninguém, certo? Então, fazem 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer a passiva, tá? Desde 2002 eu faço autoligados, então faz um tempão que eu faço autoligados. A minha base, como o Fábio Micheletti, o Fábio falou, é metodista, Vigorito, que era o titular da USP. Agradeço muito o mestre. E a gente não pode esquecer, né? Para a parte da ortodontia interceptativa, eu tive vários mentores, que é assim que a gente conversa. Então, a primeira pessoa que eu lembro que me deu aula sobre ortopedia na Universidade Metodista foi a Cristina Domingues, lá da USP. Então, agradeço a Cristina por todos os ensinamentos sobre o crescimento, desenvolvimento, ortopedia, etc. Né? Mais tarde, então, nós tivemos o contato com o Weber Ursi, né? Foi meu professor também e meu parceiro hoje. Agradeço aí o Weber também por todos os ensinamentos. E também não dá para faltar, eu não tenho nenhuma imagem com ele, isso vou ficar devendo, tá? Eu vou passar aqui pro meu computador ali. Então, ortodontia avançada na adolescência, né? Então, existem algumas pessoas que a gente precisa falar, né? Então, ali tá o Weber, tá o Frost, tá o Christian, tá o Damon, tá o nosso amigo Matias Anglieri, né? Isso tudo faz parte da parte mais da ortodontia passiva, né? E aí, nós também não podemos esquecer que vocês vieram para cá, para Passo Fundo, né? O Fábio Micheletti e o Rodrigo Milani aí na 8ª turma, que foi a última turma que eu coordenei na Universidade de Passo Fundo, tá? Então, não dá para esquecer assim dessas fotos, né, de pessoas, né, que me iluminaram. Eu acredito que faltou uma foto aí, tá? Uma foto que eu não sei se eu tenho, de repente tenha em filme alguma coisa, mas aí, cara, é um pouco mais complicado de achar, que é o Omar Gabriel da Silva Filho, onde eu rendo a minha homenagem nesse momento, tá? Então, eu penso ortodontia como um todo, né? E para essa parte de tratamento antecipado, que a gente pode chamar antecipado, interceptativo, etc e tal, eu tenho muita, como é que eu vou dizer assim? Eu tenho uma situação assim de um orgulho muito grande de ter aprendido com essas pessoas, a Cristina, com o Weber e com o Omar Gabriel. Então, acredito muito nesta filosofia de primeira fase, tá? Essa é a situação. Como que eu fazia a primeira fase antes de fazer
a parte do autoligado. Então, vamos recordar um pouco daquilo que a gente fazia. A primeira fase, ela começa quando? Começa quando tem o diagnóstico, tá? Diagnosticou o problema, padrão 3, classe 3, padrão 2 ou classe 2, a gente tem que fazer algum tipo de intervenção antes de que aconteça um desenvolvimento inadequado da criança. Então, esse é o primeiro ponto. Por que que a gente vai fazer uma intervenção precoce? Então, nós temos que ter certeza, um diagnóstico bem claro, de que essa patologia que a gente vai estar inserindo na criança ou no adolescente seja primeiro, né? Seja uma situação que o diagnóstico priorize o desenvolvimento das arcadas. Esse é o meu pensamento. Então, todo o tratamento interceptativo ou corretivo, nós temos que, então, fazer respeitando a biologia, tá? Então, vamos virar, ó, sempre vai pegar um pouquinho da minha cidade aí, eu inverto a tela. Eu consegui um tripézinho bem bom aí, Bim. Então, assim, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Daquilo que a gente tem como norte, né? Então, temos que saber que toda ação ou condição que altera a atividade de musculatura mastigatória vai afetar a oclusão dentária. Isso é um dito do Roccabato, né? Vou passar rápido essa parte aqui para que a gente possa entrar nos casos clínicos. Temos que saber que sempre que nós queremos ter estabilidade, nós queremos que exista um equilíbrio muscular. Sem equilíbrio vai ter recidiva. Então, nesta altura que nós temos que pensar nas funções do sistema estomatognático da criança, tá? Porque se nós estabelecermos esse equilíbrio muscular mais cedo, o crescimento vai estar sendo desenvolvido de forma certa. Se nós não intervirmos nesta idade, então nós vamos estar perpetuando algum desvio. Então, essa é a ideia. Nós interceptarmos antes de que o desvio aconteça de forma mais exagerada. Adoro essa imagem do livro Rosa, do Jurandir, né? Então, é linda essa imagem e quer dizer o quê? Que nós temos um complexo estomatognático. Não é só dente que a gente vai tratar. A gente vai tratar músculos orbiculares dos lábios, né? Nós vamos tratar língua também. Então, se o paciente tem algum tipo de hábito, ele vai ter que passar por uma fonoaudióloga, vai ter que passar por fisioterapia. Então, todo o tratamento em pacientes que sejam mais graves, mais severos, eles têm que ter um acompanhamento de mais profissionais. Então, ele tem que ser multidisciplinar, tá? E aqui nós temos que lembrar, então, que mesmo como é que eu vou dizer? Mesmo a gente tratando indivíduos bastante jovens, nós temos que lembrar das forças ótimas do Profit. Então, nós temos que lembrar que o movimento ortodôntico, ele vai acontecer mesmo em dentição mista, tá? Mas sempre lembrando, então, da força ótima, das forças ótimas, tá? Então, aqui são imagens do artigo do Conca, que eu adoro também, que são imagens desse complexo da frágil rede vascular, que envolve um dente, tá? Então, isso também acontece na dentição mista, tá? Não é só em dentição permanente que isso acontece. Então, na mista também nós temos. Só que na mista, nós temos um outro problema, né? Aqui eu coloquei um pouquinho do DAT, né? Será que nós vamos fazer o DAT na infância, na juventude? Eu acho que não tem nenhum problema. Então, eu já vou responder agora essa pergunta, porque o uso dos dispositivos de ancoragem temporária, no nome já diz, é temporário. Então, nós não vamos estar bloqueando tratamento, nós não vamos estar bloqueando crescimento. Nós vamos colocar esses dispositivos, vamos fazer o que tem que fazer
e vamos remover. E o crescimento vai acontecer de forma natural, mas guiada por nós, tá? Então, é essa situação do DAT, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz uma divisão clínica, tá? Eu vou afastar um pouquinho meu aí, para pegar todo o slide ali. Então, eu fiz uma divisão clínica, essa é uma divisão clínica que eu desenvolvi, tá? Existem alguns livros e eu fiz esse resumão aí, tá? Então, essa divisão clínica aí, ela é crescimento ativo e metabolismo ativo. Depois dos 15, 17 anos, mais ou menos, nós vamos ter um metabolismo até o fim da vida. Então, as perguntas que se seguem, né? Posso fazer uma ancoragem em paciente jovem? Porque não se tem osso, né? Porque não se o osso existe? Ele é mais plástico? Acredito que não. Algumas suturas podem estar em crescimento. Então, nós temos que respeitar as suturas e as cartilagens. Então, são essas as situações clínicas que nós devemos respeitar. Nós vamos respeitar a biologia do paciente. Então, tem algum impedimento de nós fazermos algum DAT em alguma idade? Não. Mas, assim, vou fazer uma pergunta agora para o pessoal. Pessoal, vale a pena colocar esse DAT? Esse problema que o paciente está tendo agora, ele é realmente necessário fazer algum tipo de manobra neste momento? Então, eu acredito no seguinte, né? Então, nessa fase de interceptação, nessa fase inicial, nesse tratamento de primeira fase, eu pessoalmente, clinicamente, eu gosto muito do crescimento ativo, dos 3 surtos de crescimento, né? Do surto infantil, do juvenil e do puberal. E aí, alguns alunos sempre me perguntam, mas e qual é a melhor idade para se iniciar um tratamento ortodôntico? Quer seja interceptativo, de primeira fase, quer o que você quer chamar, né? Qualquer nome. Eu acredito que desde que você diagnostique o problema. Diagnosticou o problema, haja, tá? Se esse problema começou com 6 anos, que normalmente as classe 3 têm esse início de diagnóstico, né? A gente consegue detectar lá pelos 6 anos, então é importante que a gente comece o tratamento cedo, aos 6 anos, tá? Então, essa é a ideia. Qual é o caminho que a gente vai seguir? É um caminho mais tortuoso ou um caminho mais tranquilo? Tá? Então, eu particularmente gosto de tratamentos em primeira fase. Tá? Por quê? Justamente por aquilo que eu comecei a aula ali, né? Eu vou interceptar o problema para que não aumente o problema dele no futuro. Então, a gente vai nortear o desenvolvimento. Nós vamos conduzir o tratamento para que a gente possa desenvolver melhor o sistema estomatognático. Aí, um grande abraço para os Fábios aí, Ricardo Moresca, nosso colega aí. Joia, joia. Tá? Grande abraço, Ricardo Moresca. Olha lá, o Gurgel, olha a tua responsabilidade, é só fera entrando aí. Pois é, vamos lá. Eu quero mostrar um pouco do meu trabalho, tá? Então, o tratamento de primeira fase ele pode ser chamado interceptativo, preventivo ou precoce. Depende da vertente do pesquisador, né? Então, essa é a ideia. A gente tem que fazer a interceptação precocemente, tá? Temos que lembrar dos dentinhos, né? De toda a parte de tratamento antecipado, então a erupção dos dentes. E aí a gente vai chegar na parte interceptativa, né? Então, diagnóstico. Meu pai está assistindo aí, um abraço. Meu mentor mestre, né? Meu maior mestre. Um abraço ao professor Djalma. Então, eu sempre lembro dele, assim, quando eu dou uma aula que o importante é o diagnóstico. Essa é a bandeira que o curso de ortodontia sempre buscou e é aquilo que a gente tem que buscar. É
quando diagnosticado o problema, a melhor fase é a fase, então, de crescimento, porque a gente vai estar desenvolvendo as arcadas, tá? Então, nós temos os padrões de crescimento de Bolton, que já são conhecidos, né? Então, só vou citar algumas situações. O padrão facial em dentadura decídua e mista, né? Então, o trabalho do Omar Gabriel da Silva Filho, né? Então, tem todos os padrões faciais. Então, a gente tem como. Nós temos ferramentas para a gente diagnosticar nessa fase, tá? Então, não é desculpa. Ah, eu não vi. Não, tem condição de ver porque a gente tem meios de diagnóstico, né? Então, a gente tem como fazer análise da dentição, ver como é que está os espaços, a tabela de Moyers, que é antiquíssima, né? Para onde que a gente vai levar a arcada, se a gente vai expandir, se a gente vai distalizar ou se a gente vai vestibularizar. Então, depende do problema, a gente vai agir. Então, é aí que está. A gente pode destravar a gente pode destravar, por exemplo, um crescimento numa classe 2. Se a gente agir precocemente, nós podemos, numa mordida profunda, classe 2, nós podemos vestibularizar os dentes anteriores, né? E destravar o crescimento. Então, aqui nós temos uma citação do Alberto Consolaro, que é muito amigo meu, parceiro, né? De vários cursos aí. Na movimentação ortodôntica ou ancoragem em dentes decíduos, deve-se estar bem consciente de que haverá uma aceleração da risólise e uma antecipação de sua esfoliação. Então, é importante a gente saber que sim, nós vamos aumentar a velocidade dessa risólise, tá? Então, nós temos que somente fazer a seguinte pergunta: o benefício clínico para o paciente será relevante? Se essa resposta for positiva, sim, será relevante, sim, vai destravar um crescimento, sim, nós vamos conduzir a arcada para um bem melhor, um desenvolvimento transversal, um desenvolvimento sagital melhor. Então, é importante que nós façamos o diagnóstico precoce para que a gente possa, então, beneficiar clinicamente o paciente com as nossas condutas, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, análise de crescimento, vértebras. Então, aqui nós temos vários ortodontistas já bastante experientes, né? Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Ferramenta não falta. Tem agora a tomografia, tem as antigas, né? Agora vamos chamar antigas, mão e punho, carpal. Nós temos as vértebras, que eu uso somente, ou a maioria dos casos, eu uso vértebras. Vamos passar ali para o pessoal ver, lembrar, né, que nós temos as maturações das vértebras, e aí você não é necessário uma segunda exposição radiográfica, né? Então, crescimento, a gente tem muito tipo de diagnóstico que a gente pode fazer esse diagnóstico, né? Então, análise cefalométrica, análise 3D, o que tu quiser. Hoje nós estamos com uma ferramental, né, um cabedal bastante grande de ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Tranquilo aí, Binho? Qualquer coisa tu me fala aí. Tá tudo perfeito. Eu não uso o slide anterior que você usa a vértebra. Eu não uso. Muito interessante esse artigo, hein? Olha lá, inclusive o André acabou de falar, também uso vértebras. Muito interessante. Um abraço para o Fernando Manhãs, que ele está com a gente também, professor Manhãs. As vértebras, assim, tu tem que ter um conhecimento igual a carpal, né? Tem que estudar e é muito fácil, porque, na verdade, a teleradiografia, né? A teleradiografia, ela traz a carpal, as vértebras. Então, é uma situação a menos de radiografia ou de radiação que o paciente pequeno em crescimento vai ter, né? Então, por isso que eu fiz esse trabalho. Na verdade, é um trabalho lá de 2002, 2004, que a gente publicou, inclusive. Se você quiser, eu tenho um artigo. Mas isso já foi está publicado?
Está publicado na RGO aqui de Passo Fundo, na revista daqui de Passo Fundo. Com a Então, professora se você puder passar para mim e permitir que eu coloque no Telegram, inclusive a tua aula vai ficar no Telegram do grupo Milani Micheletti, ok? Perfeito, perfeito. Tá? E depois eu te passo, eu vou encontrar ele e depois eu te passo, tá? Então, é o que eu uso hoje de ferramenta, assim, para ver o surto. Mas o surto, todo mundo vai saber que ele, para vértebras e carpal, o que vai acontecer é depois dos 10, 11 anos. Então, antes disso, tu não tem um crescimento assim. Então, nós temos que lembrar os 3 surtos que eu mostrei antes. O surto infantil, o juvenil e o puberal. Tá? Eu gosto de salientar muito isso, porque se o ortodontista captar essas informações, o tratamento vai ser muito mais fácil, entre aspas, né? Quer dizer, tu vai ocupar o desenvolvimento que está acontecendo a teu favor. Então, todo o crescimento que você vai utilizar tem que ser a favor, não contra. Então, se é um padrão 3, um classe 3, você vai estimular o crescimento de maxila, né, o telegrama ali, o crescimento de maxila nessa idade, porque a mandíbula você não vai ter gerência sobre ela até o surto puberal. O surto puberal é quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção na mandíbula. Então, para o padrão 3, é importante nós salientarmos que nós vamos fazer um diagnóstico precoce em 5, 6 anos, vai fazer transversalidade e fazer sagital, fazer uma tração reversa, tá? Isso não caiu de moda, tá? Pode ser feito mediante a parafusos instalados mais anteriores e IZC. Só que no Brasil ainda tem muita resistência de pais que não querem que o filho seja inserido parafuso nele. Então tem esse problema para o uso do DATS em crianças, né? Muita reticência, o nosso público é muito tradicional, ele não gosta que invada muito, faça muita invasão. É um tratamento mais invasivo, né? Então isso que eles não querem, tá? E aí eu desenvolvi um tratamento para minha filha, tá? Que é o IAS, que é o protocolo IAS. Hoje eu não vou mostrar a Yasmin, ao menos que tenha tempo no final, tá? A Yasmin, por isso que deu o nome, né? Então eu busquei um tratamento que desse mais ou menos o nome dela, que é o IAS, e é o apelido dela, que é o Youth Appliance System. Seria assim, Youth Device, né? Melhor, mas aí foi o Appliance por causa do A do nome dela. Então vamos para os casos clínicos, tá? Então, a Maria Flávia, ela é uma paciente 3, tá? Agora nós vamos dissecar, então, é quando ela chegou, tá? Então, agradeço ao Brizola, né, que vem de fora e traz as meninas. Essa é a terceira filha que vem no consultório. Ela começou, então, as 3 filhas padrão 3, todas da mesma forma, vamos dizer assim, né? Então, ela veio com 6 anos porque ela vinha junto com a irmã, né? Então, diagnosticou bem cedo a questão do padrão 3. E tem um problema com uma das irmãs que um canino ficou incluso e não teve. Deu reabsorção interna e aí a gente acabou perdendo o canino. Mas o tratamento foi conduzido igual, tá? Então, será que nós vamos botar um parafuso numa criança nessa idade? Eu acredito que não é importante agora o parafuso, tá? Parafuso no padrão 13, em muitos casos, ele vai acontecer depois, que aí eu vou mostrar para vocês um outro caso, que é a Sofia. A Sofia também pediu para acompanhar a live, de repente se ela esteja acompanhando aí, um abraço para ela, daqui a pouco ela vai aparecer. Tá? Então, o diagnóstico da Maria Flávia não tinha um problema transversal muito grande, né? Então, a gente não fez uma disjunção, a gente fez nessa fase uma expansão, né, dentoalveolar, e o que nós
mais nós fizemos foi a tração reversa da maxila. Então, dá para ver bastante, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, mas ela tem uma maxila bastante pobre. A mandíbula está dentro de uma normalidade, só que ela aparenta ser maior, porque a maxila está muito pequena. Então, a gente tem que fazer o desenvolvimento transversal um pouco, e mais a gente tem que fazer uma tração reversa. Então, para os casos de padrão 3 precoce, isso já é a segunda fase, né, em que ela chega pós-tratamento, a gente fez naquela idade e agora nessa idade de 9 anos. Então, a gente fez 2 intervenções em primeira fase. Então, quantas vezes você vai intervir? Quantas forem necessárias. Agora, a dica clínica que eu dou agora, nesse momento, prestem atenção agora, eu não ultrapasso 9 meses de tratamento nessa fase. 9, no máximo 12 meses. A gente não pode ficar com a aparatologia continuamente nesses pacientes, tá? Eu respeito muito porque são pacientes muito infantis, né? Então, a gente tem que fazer com que eles não notem o tratamento, tá? Essa é a dica clínica mais específica que eu dou hoje. Então, todas as intervenções em primeira fase, eu faço um protocolo de 6 a 9 meses. Então, eu faço a disjunção, faço o tracionamento 6, 9 meses. Tira toda a aparatologia, limpa todo mundo, limpa a resina, limpa tudo e deixa o carro andar. Deixa a criança desenvolver naturalmente, porque aí ela não fica com o aparelho, por exemplo, dos 6 aos 18 anos. Quem é que vai aguentar isso, né? O pai não consegue pagar, né? A gente tem que ter consciência de que nós estamos tratando pessoas. Pessoas têm vida, pessoas têm, financeiramente não vão conseguir pagar uma mensalidade se tu faz uma mensalidade. Eu faço preço fechado. Então, é o preço fechado para cada fase, né? Então, essa fase, 9 meses, vai sair tanto. A próxima fase, mais 9 meses, vai sair tanto. Aí, a fase corretiva é depois. Então, esse caso da Maria Flávia, na primeira fase, eu usei 3 vezes a aparatologia. Eu coloquei o Hyrax com gancho, que vocês estão observando ali, numa primeira fase aos 6 anos. Depois eu tirei tudo, depois de 6, 9 meses, né? Tirei toda a aparatologia. Ela foi para casa, desenvolveu. Agora ela veio de novo aos 9 anos mais ou menos, né? Pode ver que 8, 9 anos que estão rompendo os incisivos, né? Então a gente faz espaço. Tudo para quê? Para que eu tenha desenvolvimento maxilar e crie espaço para os caninos. A outra dica clínica para intervenção nessa idade é espaço clínico para todos os dentes permanentes, tá? É nisso que eu acredito, tá? Nessa situação que eu acredito bastante. Então, a gente tem que criar espaços. Eu sempre falei em aula, né, que nós somos gerentes de espaços. O ortodontista é um gerente de espaços. Se você viu que transversalmente não está acontecendo o desenvolvimento, sagitalmente em um padrão 3 não está acontecendo o desenvolvimento, você tem que intervir naquele momento. Se é transversal o problema, se o palato está muito ogival, se o palato está muito estreito, nós vamos intervir com expansores. Agora, não aconselho MARP nessa idade, porque nós temos cartilagem nessa idade. Então, até a fusão da cartilagem, lá para os 12, 13, dependendo do gênero, né? Nós não precisamos da força do MARP, tá? Porque é simples, as suturas não são suturas ainda, elas são sincondroses, elas estão bem liberadas, você consegue fazer uma abertura tranquilo até nesse momento, tá? Então, essa é a ideia. Então, na Maria Flávia, né, nós usamos a tração reversa, normal, como todo mundo está usando, não tem nada de especial, tá? O especial dela vai ser o tratamento agora, que começou uma parte do corretivo, tá? Então, ali,
Ela veio de unicórnio numa das avaliações intermediárias. Então, ela usou esse tracionamento e veio depois, algum tempo, a cada 3 meses, ouvindo, sem aparatologia nenhuma, só por acompanhamento. O paciente, nesse momento, não paga nada, tá? Ele não vai pagar, porque está tudo embutido no pacote, né? Essas consultas de revisão, muito importante você fidelizar o teu paciente, né? Se você fidelizar o paciente nessa idade, você tem que depois, na corretiva, continuar a continuidade do tratamento. Então, eu fidelizo o paciente nessa idade para depois a gente inserir, então, a mecânica fixa, né? Nessa idade, nós estamos acompanhando na radiografia panorâmica, né, os caninos, né? Então, eu tinha já um exemplo da Luísa, que o canino direito impactou, ele infelizmente não teve jeito de vir, por culpa da natureza dela, né? A gente fez espaço todo, mas infelizmente a irmã. Então, já com essa ideia, com essa informação de que o canino da irmã já tinha dado falha, né? Então, a gente tem falhas, claro que a gente tem, não é só sucesso. Caso de congresso, beleza, tá lá tudo entorcuspidado. Não, a gente tem alguns problemas, sim, nós temos pedra no caminho. Tá? Então, é o caminho com pedra, né? E aqui, não sei se contigo, Binho, e com os outros nossos colegas aí, nós vamos ter muito tratamento mais avançado no consultório, né? As faces, classe 1 e essas classes 1, ela quase não acontece. Quando acontece, você solta foguete, né? Normalmente. As Aqui, dificuldades então, é a mesma para todos, né? Dificuldade é todos, não adianta. Aqui, desenvolvimento da transversalidade. Aqui nós estamos aguardando, então, a erupção dos dentes, né? Uma outra fase intermediária, então eu fui acompanhando essa paciente no desenvolvimento dela. Vocês percebam que eu não estou com nenhum tipo de aparelho nela. Nós fizemos o espaço, o canino está com uma rota de erupção boa, ele está escorado no lateral, como preconizam todos os autores. Os inferiores têm espaço, estão de pezinho, tá? Não vai ter falta nenhuma de espaço. E aí nós começamos, então, a fazer a colagem diferenciada com low torque, então por isso que é a mecânica avançada, né? Para que a gente faça uma mecânica de classe 3. Notem na paciente que nós colamos os molares descidos, né? Nós colamos os molares descidos com tubos de segundos molares, tá? Então aqui estão colados, a gente levanta faz bite turbo, né, na posterior, abre bastante a mordida, é assustador, né, mas é necessário porque a gente vai fazer essa mecânica para intruir também posterior, e intruindo posterior a gente sabe que vai acontecer um giro anti-horário da mandíbula, vai exacerbar o problema dela de padrão 3, né, então a gente tem que ter todos esses cuidados, tá? A gente utilizou elásticos aqui, então fotos faciais dela, né? E a gente foi desenvolvendo e tal. Agora começou a cair os dentinhos descidos dela. Então a gente vai acompanhando. E aí tá bem, o caso dela tá bem bonitinho. Esse é o último agora em fevereiro, né? Então tá com um desenvolvimento bom, tá em quase classe 1, tá perdendo os dentinhos, a gente tá mantendo os espaços para que a gente tenha, então, espaço para os caninos e também para os pré-molares. E aqui nessa fase, a gente inseriu elásticos de classe 3 para controlar a classe 3 dela. E vocês percebam que não está colado em todos os dentes. Os caninos inferiores não estão colados, mas a gente tem stops, tem molas para não deixar que esse espaço esteja comprometido, né? Então, elásticos de classe 3, então é interessante. Aqui, por que eu não coloquei um parafuso? Porque ainda não foi necessário, tá? Então, no caso da Maria Flávia, há uma pergunta no ar, né? E por que tu não usou o parafuso ainda? Porque ainda não foi necessário, tá? Então,
nós vamos terminar essa fase, que ainda nós estamos numa fase de primeira fase, né? Nós estamos numa primeira fase de tratamento. Nós vamos esperar todos os elementos permanentes entrarem em oclusão e depois disso daqui a pouco nós vamos tirar essa paratologia toda. A gente já prometeu para junho, né? A pandemia está aí, mas nós estamos aqui em Passo Fundo atendendo, tá? Então nós vamos esperar todos os dentes permanentes erupcionarem sem a paratologia, tá? Então vai ter um interstício agora. Aí, mesmo que nós não tenhamos corrigido toda a classe 3. Então, talvez fique alguma coisa de classe 3. Por quê? Porque eu coloquei as inclinações anteriores dos incisivos numa situação favorável para que a gente possa fazer mecânica de classe 3 depois. E aí, agora termina a Maria Flávia, e aí a gente vai para outro caso, que seria um caso de padrão 3 do começo até o fim, né? Aí, ao fim, a menina, ela já fez 15 anos, e aí a gente está esperando, então, o quê? O término de crescimento da mandíbula dela, porque a próxima paciente, ela tem na família, né, uma foto bonita, né? Sempre arquitetura, né? Arquitetura é a minha segunda matéria, né? Então, aqui nós temos o caso da Sofia. Então, se ela estiver assistindo, ela vai dar uma abanadinha, né? Então, ela veio, olha só que pequenininha que ela era, né? Ela é padrão 3 e história familiar. E aqui sim nós vamos usar parafusos. Então, foi um aquecimento, Binho. A primeira foi um aquecimento, tá? Então, a Sofia, ela usou o aparelho, ou seja, os DATs, quando que ela vai usar? Na fase de surto puberal, após a erupção de todos os elementos permanentes, né? Todos os permanentes, e aí a gente vai fazer 2 buccal shelf. 2 buccal shelf para controlar essa anteriorização dos anteriores, né? A vestibularização. A gente fez high torque, que é um sistema que a gente usa, a gente inverte o low torque, e aí transforma ele em high torque, e aí faz a retração em bloco. Tá? Isso é o que eu estou fazendo em muitos pacientes padrão 3, inclusive em adultos, e estou ficando assim, bem falado com os cirurgiões, se é o que tu me entende. Na verdade, eu estou tirando muita gente da cirurgia ortognática de padrão 3. Tá? Então, é essa a ideia. E aí, eu vou voltar para o caso da Sofia, que ela tinha, então, um padrão 3, em que nós temos histórico familiar de cirurgia ortognática. E os parentes, então, não quiseram ou deixar para depois, né? Não quiseram deixar para depois fazer alguma intervenção. E aí, então, eles nos procuraram para que a gente pudesse, então, fazer a intervenção. Então, vamos lá, vamos fazer rapidamente um rendezvous, né? Aqui, vamos passar a documentação, que é muita coisa. Então, nós fizemos a mesma coisa que a gente fez na Maria Flávia, a gente conduziu o tratamento igual na Sofia. Então, nós fizemos 2 fases de tração, né, da maxila. Então, aqui está topo a topo. A gente fez uma outra, e aí fez 2 fases de tração reversa, como eu falei. E aí a gente foi amenizando o problema, né? Dá para ver que ela é uma padrão, é uma 3. Ela está em classe 3, está topo a topo, mas todo mundo, todos os dentes permanentes estão presentes. É isso que eu ressalvo, né? É essa a informação que a gente tem que passar para quem não faz a parte interpretativa. Você tem que ser o gerente do espaço, você tem que deixar com que a dentição se desenvolva, para depois, daí, você fazer uma intervenção mais esquelética, ortopédica. Claro que nós, nessa fase interceptativa, né, de primeira fase, tanto na Sofia como na Maria Flávia, nós interceptamos ortopedicamente a maxila, né? Nós sabemos que até então, nessa fase de primeira fase, nós não temos nada assim muito significativo na mandíbula.
Nós não temos como barrar crescimento mandibular nessa idade, tá? Então, aqui, ó, nós temos topo a topo, mas não é aquela condição de classe 3, de padrão 3. Então, a gente já conseguiu remodelar a parte esquelética superior. E aqui é uma fase intermediária de novo, que ela não está usando o aparelho. O perfil é muito bom. O sorriso dela achou o máximo. Isso aqui é 2017, né? Essa foto. Nós usamos Progene nessa fase. Então, é um aparelho que vai fazer uma manutenção, né? Do ganho que a gente teve nos anteriores. Só que aí ela saiu em 2017 e aí vem acompanhando ela até 2018, quase 19. E ali ia fazer 15 anos. E aí ela chegou para mim um dia numa revisão. Doutor, tá descruzando, que é na língua dela, né? A língua dela descruzar é cruzar anterior. Então eu aceitei a língua dela, não, tá descruzando mesmo, então tá fazendo classe 3. Mas eu não quero isso nos meus 15 anos, doutor. E aí que a gente entrou, então, com a fase, então, ortodôntica de fase, né? Então, a gente fez os buccal shelf. Não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, né? Mas tem uma mola. Não sei, Binho, como é que tá aí a visualização. Tá? Tem uma mola fechada, ligada a 2 buccal shelves, tá? Ok. Inclusive, tem as imagens bem do meio, nós temos imagens dos buccal shelves instalados, tá? Então, ela tem quanto tempo de vida aí? Ela tem 14 para 15. E ela pediu para que eu fizesse alguma coisa, porque ela não gostaria de estar alguns 15 anos com o descruzamento, como ela diz, né? Mas a gente sabe que é a mordida cruzada anterior. E aí a gente conduziu então esse tratamento com o Clear, né? E com o Buccal Shelf. E aí a gente foi conduzindo, né? Então aí está o uso do parafuso. Então quando que a gente vai usar o parafuso? Quando a gente extremamente vai precisar, né? Então, no caso de padrão 3, eu utilizo o parafuso quando eu vou controlar a anteriorização, né? Ou, como é que eu vou dizer assim, o desenvolvimento mandibular, né? Mesmo não tendo gerência sobre a capacidade de crescimento do côndilo e da mandíbula, eu vou tentar fazer um mascaramento, né? E podem notar, para quem faz esse tipo de mecânica, que nós estamos com os braques invertidos inferior, tá? Na bateria anterior, os 4 anteriores está invertida. E aí nós conseguimos, então, nessa foto inferior ali, nesta situação, a gente vê a sobressaliência que a gente está ganhando. Então, a gente ganhou ali, transformou ela numa classe 2. Eu alertei a mãe, né? Nós temos, então, uma classe 2 e, atualmente, né, eu vou continuar aqui, então, nós fizemos classe 2 nela, fizemos alinhamento, nivelamento, colagem, smile art, e ela foi para os 15. Então, aqui eu não tenho a foto dos 15, né, mas ela tem uma foto bonita nos 15 anos dela, inclusive está no meu Insta, se alguém quiser ir no meu Insta depois lá, existe a foto linda dela que ela me mandou. O perfil é um perfil agradável, né? Um perfil com a mandíbula, com queixo pescoço reto, né? Então a gente pode ver que é um padrão 3. E aqui, logo após a remoção, a linha média boa, só que ela tem uma classe 2 ali, ó. Eu transformei ela para classe 2, eu não deixei ela classe 3, porque a gente sabe que esse surto de crescimento, né, ainda vai acontecer até os 17. Então, a gente removeu a aparatologia dela e agora, no começo do ano, ela retornou, né? Ela retornou e está controlada, né? Tá ali, ó, já quase, está em classe 1 já. E já está começando a ficar topo de novo. E como que ela chama, a paciente? Ela tá aqui, ó, tá ali, a Sofia. Ela deu um coraçãozinho.
Tudo jóia? Tá aí teu... Tower, é isso? Tower, isso aí. Ô, Fábio, você colocou, você instalou o DAT nela, quantos anos que ela tinha? Ela tinha 14, se eu não me engano. Ela pode até colocar ali se ela quiser. Ela pode até... Ó, isso é mais importante numa live, importante numa live é a paciente estar participando, né? Eu agradeço muito a família, né? O Érico e a Linda também, que confiaram no meu trabalho. Então, os DATs ainda, e ela vai confirmar agora, ainda estão em boca. Por quê? Porque nós vamos novamente, em algum tempo, nós vamos ainda fazer uma intervenção depois que ela terminar de crescer. Né? Então, ela vai crescer, ela vai terminar agora aos 17 anos o crescimento dela, aproximadamente, e aí nós vamos fazer uma nova intervenção. Então, o padrão 3 é um dos casos, né, mais difíceis de ser tratados, né, Sofia? Que começa aos 6 anos, vamos botar aqui do ladinho, né? Dos 6 a quase 18 anos, não tem como ficar com a aparatologia esse tempo inteiro. Então, tu tem que fazer intervenções. Oi? E ela incomodou, ela vai responder aí se ela estiver ouvindo ainda. Incomodou muito a instalação do DAT no shelf mandibular? E a segunda pergunta é do Dr. Rufo Ramírez. Realizou exodontia de terceiros molares? No caso dela, sim, nós extraímos e a gente faz a extração precoce. Muito boa pergunta. Então, com o cirurgião, a gente faz uma extração precoce dos elementos cisos, né, os terceiros molares, porque nós precisamos desse espaço retromolar, né? Não tem como a gente fazer essa mecânica se existir ou se não existir o espaço retromolar. Então, é importante no diagnóstico para essa intervenção que haja esse espaço na área retromolar. Então, sim, ela foi extraída no dia que fez o DAT, né? Então, essa é a resposta, né? E será que incomodou ela na instalação? Ela não respondeu, acho que ela já saiu. Enfim, ela é um doce de menina, ela é uma das minhas pacientes mais colaboradoras do consultório, tá? Ganhei um quadro lindo, que depois no final posso mostrar, que está atrás ali, está aqui no consultório. Ela ainda está com os 2 tubos de... Não senti nada. Muito bom. Muito bom. Talvez incomodou mais a extração do terceiro molar do que a instalação do Fábio. O tio Fábio incomodou mais ela do que tudo, eu acho. Muito bom. Então, ela ainda está com os parafusos esperando essa intervenção e ela ainda está com os 2 tubos de molar no segundo molar, tá? Porque era muito crítico ali e ela acabou ficando com eles e pediu para não tirar. Até porque a gente vai fazer essa nova intervenção, tá? Então, eu vou virar de novo. Então, já fica a pergunta aí da tua aula já começa a ser respondida, né, Fábio? Pode usar. Sim. Como essa foto que eu estou colocando aqui num classe 3, ó. Uma criança, classe 3, controlando com elástico. Claro que usou um aparelho ortopédico antes, mas aqui, ó, sim, entre raízes, esse sim incomoda mais. Entendi. E a crista infrazigomática usando o elástico de classe 3. Pacientes jovens, ó. Canino descido, né? Então já começa essa é a mecânica essa é a mecânica que eu não tenho imagem, e agradeço a tua imagem, porque lá no início da aula eu falei que pode existir essa intervenção, né, para crescimento, né? Porque aí vai ter um bloqueio também mandibular, né? Tu vai ter uma remodelação no côndilo e na articulação ali, né? O Juliano está fazendo uma pergunta: a tendência de aumento da FAI com essa mecânica? Não, Zene. Ao contrário, nós vamos fazer uma diminuição com essa mecânica. Por quê? Agora eu vou te explicar para o Juliano. Ó.
essa mecânica D3, quando a gente faz a mecânica de tracionamento de bloco, fisicamente, o que acontece? Vai construir a bateria posterior, tá? Muitos dos autores e pesquisadores, e o Binho provavelmente vai salientar também essa parte, quando a gente usa buccal shelf, nós fazemos uma mecânica de tracionamento de bloco e a resposta física desta mecânica é a intrusão dos posteriores. Também é importante, obviamente, que você controle a verticalidade com os top comfort ou o Byte Turbo, me fugiu rapidamente, Byte Turbo nos segundos molares para também proporcionar essa intrusão posterior e controle da FAI, porque normalmente um padrão 3 ele é mais vertical. Então essa é a ideia. O que acontece é que talvez em crianças a gente pode perder mais parafusos, mas não aconteceu com você. Então a densidade óssea, a criança em crescimento pode perder mais parafusos. É isso que a literatura fala, né? Tem essa questão. Então, na verdade, o mini parafuso, o DAT, ele tem que ser pensado e utilizado de forma racional. Não é? Eu vou fazer agora em todos os pacientes e vou botar um DAT. Na verdade, são casos severos, são casos em que a gente faz o tratamento interceptativo e aí a gente tem que ter bom senso da utilização, como toda a mecânica que a gente usa, né, Fábio? A Sofia ainda está com o dispositivo, correto? Sim, correto. Ela ainda está com os dispositivos e, como eu disse antes, ela é uma paciente muito colaboradora. Então, ela faz a higienização e tal, não deu nenhum colapso ainda, né? Claro que se existir algum tipo de situação, a gente vai remover e pronto, né? Mas nós estamos aguardando, então, o quê? O final do surto puberal, tá? Para que toda a situação de mandíbula aconteça, para a gente terminar o caso, tá? Nós vamos terminar o caso quando? Quando ela terminar o surto. Então, lembrando que existiu, então, um caso na família dela, né, de bimaxilar, cirurgia bimaxilar. Então, nós conseguimos, no mínimo, a gente conseguiu eliminar a cirurgia de maxila. Isso está eliminado, né? Porque ela teve um bom desenvolvimento maxilar. Agora, nós falamos e ressaltamos para os pais que existe uma possibilidade de cirurgia mandibular. Então, ainda nós vamos fazer uma nova intervenção de modo que a gente possa eliminar também a cirurgia mandibular, que é o que todo mundo está esperando. Eu, os pais, ela, está todo mundo esperando que ela não precise de cirurgia. E eu acho que vai acontecer isso aí. E o professor Fernando Manhãs está assistindo aqui, você vê que são casos que ele trata de olho fechado, com o protocolo Manhãs, que é um protocolo minimamente invasivo, perto de uma cirurgia ortognática. São pensamentos e todos dão certo, correto? Correto. Então, eu vou mostrar, então, o caso. Vamos baixar aqui. O caso da Sarita. Tá, ó. Aí o Manhãs, ó. O caso da Sarita. Então, o caso da Sarita, foi possível a gente fazer o caso dela. Ela não foi um caso de que nós tratamos ela nos 3 tempos, né? Nós não fizemos tratamento de primeira fase nela, porque ela chegou tarde. Mesmo eu tendo tratado a irmã dela e a mãe dela, na sequência a mãe dela, depois a irmã, ela não veio às consultas de revisão. Ela é uma padrão 3, mesmo que não pareça, né? Então ela é mais uma classe 3, mas dá para ver que ela tem uma deficiência maxilar bastante severa, tá? E aí a gente vai notar o intrabucal, né? Que ela tem uma arcada triangular, tanto a superior como a inferior, ela tem um triângulo, né? Ainda está com os dentes descidos, os 2 caninos descidos, tá? E no mais, 2 inferiores descidos também, só 2 molares. Então ela veio tarde. Dá para notar
que tem uma compensação bastante grande dos anteriores mandibulares, né? Então, tem falta de espaço, tem classe 3. A classe 3 é uma classe 3 de uns 3 milímetros, mais ou menos, dos dois lados. E aí, nós nos deparamos, né? Ali. E aí? O que eu faço? Eu salientei em negrito ali, né? Os dois caninos. Os dois caninos estão numa rota muito, muito ruim de erupção. Inclusive, depois que a gente foi fazer mais a fundo, né, as imagens, eles estavam por palatina. Então, eu não tenho, o cirurgião não me passou as imagens da técnica a campo aberto, que eu aprendi a fazer com o Milani e com o Micheletti, né, quando vieram aqui para o sul. Então, essa é uma paciente que nós fizemos logo após... aconteceu, né? Aconteceu essa paciente, logo após o curso deles em 16. Então, nós fizemos o campo aberto, fizemos 2 parafusos com o cirurgião ali na palatina e eu bolei um gancho ali, né? Isso ali é obra da criatividade que a gente tem que ter no consultório. Como é que tu fez? Como é que faz? Eu fiz na hora. Não existiu modelo, não existiu nada. Eu medi a distância dos 2 parafusos, fiz os alços como se fosse dois anzóis, né? 2 caniços, vamos dizer assim. E aí botei um elástico para ser uma força bem leve, respeitando. Então, como a gente usa força leve e a gente salienta bastante essa situação, é usar forças leves, né? Então, o aparelho está montado, ganhando espaço dos caninos. Então, os tecidos foram mantidos porque ela não queria tirar né? Ela não queria, de jeito algum, fazer a remoção dos caninos descidos, até que eu empurrei os 2 permanentes contra os descidos. Quando eu empurrei os dois caninos permanentes em cima dos descidos, aí eles se esfoliaram, né? Então, esse é um caso especial para mim, porque é uma paciente muito querida, né? Então, as pacientes são queridas? Eu não sei, porque eu acho que eu sou querido também. Né? Então, aqui, nós ganhando os espaços para os caninos, né? Então, a mecânica segue, né? Aí a gente foi trocando de mecânica, usou mola fechada para puxar um lado. A gente foi inventando. A criatividade, nesse caso aqui, foi demais. Então, eu não me importei com a classe 3 nesse momento, tá? Não existe uma mecânica de classe 3. Porque se eu fizer qualquer tipo de mecânica de classe 3 nesse momento, para puxar os molares para frente, eu vou estar usando o espaço do canino permanente. Então, não era possível eu utilizar qualquer tipo de mecânica. Então, eu fui aceitando as situações. Aí, nós fizemos a tração dos caninos e nós conseguimos puxar eles para fora, né? A gente conseguiu puxar eles. E ela não queria tirar os parafusos também, né? Ela tinha medo. Toda vez que ela vinha no consultório, vai doer, doutor? Eu falei, não vai doer, não vai doer, não vai doer. E aí, ela vinha vindo, aí um canino do lado direito já está em boca, dá para ver que a gengival não ficou boa, no torque não ficou bom. Aí a gente inverteu o torque, né? No final do tratamento, eu também achei que o torque, assim, sinceramente, o torque ficou meio mais ou menos, né? Não ficou do jeito que eu tô acostumado a terminar o caso. Mas ela vinha de um tratamento de 3 anos, então levou bastante tempo, porque os caninos, eles demoraram bastante para evoluir. E aí eu preferi o quê? Remover do jeito que estava, que vocês vão ver, tá? Porém, porque tempo. E aí a gente vai novamente inserir o aparelho se a paciente quiser, né? Na verdade, ela ficou um luxo, tá? Ficou linda e o sorriso dela realmente ficou bastante bonito. Então, vamos acompanhar um pouco, né? Oi. Ô, Fábio, o negócio é o seguinte, é que os caninos por palatina, você não tem tanto uma previsão de tempo, porque depende da profundidade, se ele está inclinado ou está na horizontal. Daí você trazendo esses dentes que a paciente já achava
que estava perdido, colocou na boca, ele já está muito feliz. Daí você vai ter que... Nós, ortodontistas, ficamos olhando o torque e tem que acertar, mas às vezes o paciente não quer mais 5, 6, 8 meses para arrumar esse torque. Essa é a dificuldade nossa, né? Eu entendo o que você diz. Exatamente. Então, Ele estava falando justamente isso, que o canino por palatina... Olha o Frank aí, abraço, Frank. Palatina sempre é mais trabalhoso que por vestibular. Isso é comum. que daí ele vem assim, né? Ele vem e aí depois você vai ter que corrigir o torque. Então, e muitas vezes é 6 meses no mínimo para corrigir o torque. A Gribel, um abraço, Gribel. 6 meses, às vezes 3 anos de tratamento, vem de outro profissional. Você faz tudo para falar que vai ficar 6, 8 meses. Nesse caso específico, cara, eles vieram tão horizontal que o lado esquerdo, ele tinha uma mobilidade grau 3, assim, uma hora, assim, eu pensei, meu Deus do céu, vou perder esse canino, certo? Vou perder esse canino. E quantos aí anos que ela tinha? Ela tinha 14, 15, 13, 14, 15. Essa idade aí que ela... Então você já está falando aí. No palato pode, então, Fabio, também? Tá ali, ó. É isso aí. Palato pode colocar parafuso. Pode sim, pode. Não tem problema não. Até vai te auxiliar. Então eu vou passar aqui. Aí a gente entrou com classe 3, aí os 2 caninos já estão em boca. Aí a gente fez a mecânica, né? Anterior para fechamento de mordida. Acredito que nesse momento eu poderia ter incluído 2 DATs, 2 buccal shelf e finalizado melhor. Mas aí aconteceu o seguinte, eu não quero mais parafuso, doutor. Aí a paciente não quis. O que tu vai fazer? Então, ó, vamos fazer, tu vai ter que usar elástico. Ela vai ter que usar elástico, e aí ela usou o elástico, né? Foi melhorando a situação do canino dela. Aqui, então, a parte quase no final do tratamento. A Saritinha é uma menininha bem bonita, tá? E aí, já no final do tratamento, tá com a mordida aberta, cruzada, a gente levantou, tá bem aberta, por quê? Porque eu fiz bite turbo unilateral para corrigir a mordida cruzada do lado esquerdo, ainda mais isso, tá? Então, a gente foi usando os elásticos, né? Aqui tem uma imagem do elástico cruzado, e finalizamos, então, com esse sorrisão bonitão, os caninos high torque, né? Mas é o que temos para o momento. E uma classe 3, um pouquinho classe 3, tá? Então, acredito que eu tirei porque ela não aguentava mais o tratamento, é muito longo, e eu falei para a mãe, ó, pode ser que nós entremos com uma nova intervenção no futuro, tá? Muito bom, hein? Aqui é um caso mais para ilustrar, então, o uso de parafusos durante o uso até o crescimento. Então, aqui a Carol, ela tinha genesias de pré-molares e tal, e aí a gente fez um parafuso só e fez uma mecânica, então, mais de tracionamento dos posteriores, né? Sem o uso do parafuso. O professor Fernando Manhãs está falando aqui que a porcentagem de caninos por paladar, por palatino, é maior que da vestibular. Eu não... E é isso aí, realmente é o que a gente vê na clínica. Agora, eu não estudei isso aí, não. Mas realmente, palatino é mais complicado o tratamento. A Simone entrou. Infelizmente, é isso aí. Aí aqui a Carol, então, com as genesias de caninos, de pré-molares, que a gente fez implantes e tal. Então, a gente vai utilizando as mecânicas que a gente tem na mão, né? Quando que a gente vai usar um parafuso, né? Depende. O benefício clínico para o paciente será relevante? É a pergunta. É essa pergunta que fica, né? Não adianta que
as minhas redes sociais ali, então podem me seguir lá também. Então, tudo vai depender, como diria o poeta, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É importante que a gente faça um belo diagnóstico, a gente pese na balança os prós e contras da utilização das mecânicas. A gente pode utilizar alinhador, a gente pode utilizar autoligado, pode utilizar straight wire, pode utilizar uma série de ferramentas que estão à nossa disposição, né? Mas aí a gente tem que ter coerência, né, para utilizar isso, né? Olha só o que é isso, Fabião. É o canino impactado inferior. Usamos o buccal shelf e usamos na região do canino mesmo. Olha lá. Ah, tudo legal. paciente jovem, né? Aqui, adolescente. Olha lá o Vista, que o professor Rodrigo trouxe para a gente, né? Uma técnica do Cristiano. Pacientes jovens, ó, dentição mista lá. Não é proibido. Não é proibido. Essa é a técnica Vista, né? É a Vista. Muito boa essa técnica. Não tive a oportunidade ainda de fazer porque não surgiu nenhum paciente para mim. Porque para mim só vem os difíceis, só vem por palatina. Então, mas, Fábio, respondeu bem, né? Muito boa a tua aula. Realmente, Obrigado. cada caso, você vê que a abordagem com parafuso em criança, adolescente, não tem... Olha lá, o Manhãs, 85% é por palatina e 15% é por vestibular. E palatina é aquilo, porque você vai ter que trabalhar em torque, às vezes ele está na horizontal. Você não tem você não consegue prever para trazer o dente, né? Mas muito boa a aula, hein? Vamos abrir aqui as perguntas. Professor Djalma, olha lá, estão falando Plácido lá de Pernambuco. Excelente aula, tá te parabenizando. E tuas considerações finais aí, Fabio, fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí da live aí, tá? Eu estou inteiramente à disposição de todos para tirar alguma dúvida, né? Em qualquer meio, né? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aí, o que vocês acharem interessante para se comunicar comigo, o e-mail, tá tudo à disposição de vocês. Tem meu site, Fábio Voitunas Ortodontia, tá? Então, eu estou à disposição de todos. E se alguém gostou de mim aí, né, pode ser uma aula online. Eu tenho cursos online agora. Inclusive, essa aula, eu tenho mais pacientes, né? Eu tenho o protocolo inteiro do protocolo IAS. Então, a minha filha, então eu tenho toda a possibilidade de mostrar ela. Então, é um protocolo diferente, né, daquilo que a gente fala para tratamento em dentição mista, descida mista, né? Para agora, em primeira fase, eu estou usando bastante o autoligado e tenho tido muito êxito para tratamentos em classe 2, em classe 3, em classe 1. Esse é um dos meus focos no consultório. Claro que no consultório eu faço de tudo, né? A gente faz autoligado, a gente faz... A casa é autoligado, né? Mas a gente faz alinhador, faz ortodontia. Na verdade, Vinho, a gente aprendeu ortodontia no pau, né, cara? Lá não tinha moleza, cara. A gente fez Edwise, a gente fez... Edwise. A gente começou... Claro, a gente fez casa Edwise e alguns dos nossos colegas que estão vendo aí faz até hoje. Eu tiro o chapéu, né, para quem faz o Edwise. E a ortodontia, ela veio evoluindo para facilitar, as ferramentas vieram para facilitar a vida do ortodontista e também dos pacientes, né? Então, a ancoragem esquelética veio para nos facilitar na ancoragem, os autoligados para baixar a fricção, melhorar a condição de torques, etc, etc. Então, tudo o que a gente vem falando para os nossos alunos é que posso fazer
DAT com straight wire convencional, que é chamado? Sim, pode fazer. Pode fazer com tudo. A mecânica é a mesma. Só tu tem que ter um malabarismo, tu tem que ter uma criatividade para você fazer com um com o outro. E aí as ferramentas estão aí. Né? Essa é a ideia. Então, você lembra que há 20, vamos colocar 21 anos atrás, no final do nosso curso, nós tivemos uma aula de mini implante. Falei, maravilha, não preciso mais de botão de Nance, de barra lingual, não sei o quê. Só que no final da aula, o professor, não lembro o nome dele, o professor chegou e falou, mas eu perco 85% a 90% dos parafusos. Eu falei, meu Deus, vamos voltar com a ancoragem mesmo, extrabucal e tudo certo. Depois de 20 anos, nós estamos discutindo isso aí que você me mostrou, maravilha. Criança, adolescentes com dispositivo de ancoragem. E o mais legal é que a tua paciente chegou ao vivo aí, falou que não incomodou nada, né? Foi muito boa a participação dela, né, cara? Que joia! Eu agradecer a Sofia mais uma vez pela confiança, né? E aos pais também, o Érico e a Linda, que estão sempre parceiros da gente no nosso tratamento aí. Eu vou mostrar aqui, então, só para finalizar aí, a nossa vista aqui do consultório. E desejar uma boa tarde, uma boa semana a todos. Eu agradeço a oportunidade de vocês e um beijo para todos no coração. Obrigado. Valeu.